Graças e paz novamente. Eu convidaria os queridos que desceram as águas do batismo, podem subir aqui. Como disse, é um tempo de festa, de alegria, por aquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus nos diz assim, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, palavras de Jesus. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O próprio Jesus deu o exemplo quanto ao batismo. Ele mesmo sendo Deus, desceu as águas do batismo, nos dando o exemplo a ser seguido. E ele deixou essa instrução a nós, o imperativo: ide, pregai o Evangelho. E devemos, após pregar o Evangelho, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está aqui diante de vocês 6 queridos, 2 queridos e 4 queridas, que tiveram coragem nesse dia frio de descer a água do batismo numa água gelada que você nem imagina, né? Estou brincando, eles esquentaram a água. Não eles, mas os diáconos. Isso foi uma benção. Mas você vai ter o privilégio agora de ouvir aquilo que Deus tem feito no coração de cada um deles, na vida de cada um deles. E eu gostaria que você tivesse atento, porque eu digo a você, isso é um testemunho vivo do que a palavra de Deus faz no coração de cada um de nós. Às vezes nós podemos adentrar numa igreja evangélica e pensar assim: aquele que está pregando, estudou a Bíblia e vai dar uma palavra, é um profissional da fé. Mas quando você percebe pessoas como eles, que estiveram aí como vocês, ouvindo a palavra de Deus e foram transformados pelo poder desse evangelho, você vê o final daquilo que a palavra faz. Amém? Graça e paz, igreja. Bom, eu sou o Fábio, tenho 39 anos de idade. Desses 39, passei praticamente 20 anos com uma vida muito tumultuada, muito perturbada. Mas graças a Deus as coisas foram melhorando depois que eu me converti. Porque antes de eu me converter, as coisas eram bem mais difíceis. Eu tinha, apesar de eu ter uma prosperidade, assim, certa prosperidade, eu ser comerciante, ter 2 comércios, passar meus finais de ano em Santa Catarina, eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Uma ansiedade, uma coisa que eu procurava, para completar, para encher esse vazio, essa ansiedade, eu procurei outras religiões, me envolvi com muitas religiões. Eu me envolvia para preencher também, eu bebia, eu fumava. Cheguei, 20 anos eu passei me drogando. Mas, de repente, um amigo meu me trouxe a Cristo de novo. Me apresentou, me mostrou como é que era a palavra. E a palavra veio para mim com muita vontade, com muita força. E ela mudou a minha vida. Deus me restabeleceu. Deus restabeleceu meu relacionamento. Mudou por completo tudo que eu estava passando. Agradeço ao meu amigo Wagner, que foi uma pessoa que fez um bocado por mim, me apresentou muito, conversou muito comigo nessa época. Agradeço ao meu amigo Júlio, que quando tinha 20 anos de idade, já me apresentou a Deus e eu me fiz de louco para ele. Mas daí Deus me tocou. Deus me tocou e as coisas mudaram muito. A minha vida de um rio cheio de correnteza, com águas turvas, turbulento, passou a ser um mar calmo, sereno, de águas límpidas. Então, as coisas voltaram a ter sentido. Eu achei um propósito na minha vida. A bebida já não teve mais gosto para mim. As drogas começaram a me dar vergonha. E as coisas foram mudando, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter misericórdia de mim, por ter me resgatado. Agradeço aos meus amigos que fizeram parte disso tudo. Agradeço ao meu grupo de crescimento, que foi muito importante para mim. Agradeço a minha esposa, que graças a Deus esteve sempre do meu lado. Eu acho que basicamente é isso, irmãos.
Boa noite, irmãos. Bom, eu sou a esposa do Fábio, meu nome é Raquel. Eu pensava, uns dias atrás, que a gente tem que falar sobre uma nova vida, não a vida que passou para trás, né, porque o que passou, passou. Mas hoje eu estou aqui, né, para dar um testemunho, né, e eu vou ter que falar para todo mundo que passou pela minha vida, que eu acho que é um grande testemunho, que Deus restaura casamento. O que aconteceu comigo? Foram 14 anos vivendo com o Fábio, sem o casamento, né, só companheiro. Tive 2 filhas, uma está com 8 anos, a outra está com 3 anos. Lindas, maravilhosas, com saúde. De uns anos para cá, de 2 anos para cá, a minha vida era só trabalho e festa, né? E uma vontade de mudança. Só que eu achava que era uma mudança no meu casamento. Eu queria me separar. Desde o ano passado. Eu achava que isso ia mudar a minha vida. Separação. Só que eu pensava nas minhas filhas, porque nunca teve traição no meu casamento. A gente sempre viveu bem. Nunca o Fábio me deu motivo para nada. Gente, nada. Para mim me separar. Só que era um vazio. Eu cheguei a tomar remédio para depressão. Tomei uns 5 anos, remédio. Então, no início desse ano, eu resolvi me separar. O Fábio ficou desesperado, uns 15 dias no início desse ano, e procurou o amigo dele, Wagner, que apresentou Jesus. Nós já estávamos separados de quarto já, eu não queria mais. Chegou para mim, tinha cessado. Com as orações do Fábio, eu aceitei conversar sobre Jesus com as outras pessoas, numa boa. Eu sempre acreditei em Deus, mas o que eu acreditava era que Deus era bom, que me dava tudo, não me faltava nada. Mas eu não conhecia esse Deus que entrou na minha vida. Então, eu aceitei conhecer a igreja, comecei a vir aqui, comecei a conhecer esse Deus diferente no grupo de crescimento. E eu me lembro que são 14 anos, né? E eu resolvi voltar. Não, vou voltar atrás, vou tentar de novo. Aí, um mês depois, foi no início de março, nós tivemos uma briguinha normal, assim, e eu pensei naquela noite assim, não, deu, acabou, não tem mais sentimento, né? Não é Jesus que vai... Agora vai ser tudo bem, nós conhecemos Deus, né? Ele vai para um lado, eu vou para o outro, tranquilo, não tem mais problema nenhum. Só que daí, naquela noite, eu orei e perguntei para Deus, por que eu estava vivendo 14 anos com uma pessoa... Gente, eu tenho 2 filhas, a gente sempre viveu bem. Onde é que estava o meu sentimento, né? Por que aquilo estava acontecendo comigo? E eu orei e disse para Deus, Deus, se for para mim ficar com o Fábio, que o Senhor me mostre. Me diga o motivo, me mostre por que agora. E uma coisa assim que é milagre. No outro dia de manhã, eu me acordei apaixonada pelo meu marido de novo. Apaixonada, querendo viver uma outra vida, depois que eu conversei realmente com fé com Deus. E nós casamos no início de julho. Então, eu digo assim, ó, Deus, eu sempre acreditei que Deus me amava, e hoje eu tenho certeza que Deus me ama, e que Ele queria minha felicidade, que se eu tivesse me separado, eu ia ser uma pessoa muito infeliz hoje. E Ele me mostrou que ali era minha família, minhas filhas amam o meu marido. Elas são apaixonadas por Ele, e hoje eu também sou. Então...
Está tudo muito feliz hoje na minha vida. Eu e ele estamos com Jesus, com Deus, todo o tempo da nossa vida. E a gente é muito feliz. Eu nunca fui tão feliz nesses 14 anos como eu estou sendo agora. Com a graça de Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou esposa do Douglas, nora da Clarice e do Cláudio Girardi. Eu estou mais ou menos vindo na igreja firme 1 ano, mais ou menos. Se eu gaguejar, desculpa, porque eu não estava nervosa, mas o meu cunhado me deixou um pouquinho, então desconsidere. E eu não vou olhar para ele. Eu não tenho um testemunho, eu sou uma pessoa nova, eu casei há pouco tempo, estou 7 meses casada. Não tenho testemunhos de vida que nem eles, mas eu vim de uma família bem desestruturada, onde valores invertidos, onde eu pensei que felicidade era uma coisa e realmente era outra. Eu comecei a vir por causa do Douglas, que estava há uns 2 anos, mais ou menos, afastado da igreja, assim, da fé. E foi maravilhoso, assim, ó, quanto Deus já fez na minha vida, assim, e teve um momento, em maio do ano passado, que eu quis existir, porque veio uma palavra de encontro para mim, assim, uma palavra sobre o amor, do meu marido chegar e dizer que o que ele sentia por mim não era aquilo que ele realmente pensou que era. Foi um momento que eu pensei em desistir, não vou mais. Liguei para minha sogra dizendo que foi o pior culto da minha vida, assim, que eu não devia ter vindo. Mas a gente conversou, mesmo ele dizendo o que eu não queria ouvir, assim, eu apostei na gente, eu orei muito e não deixei de vir aqui, continuei vindo. E hoje eu me alegro de ver assim, ó, o quanto Deus tem cuidado da gente, de eu não ter desistido, assim, ó, porque a gente que vem do mundo é muito difícil ouvir a verdade, assim, ó. De a gente vir num culto e a palavra toda, eu acho que o pastor está falando só para mim, que realmente acontece muito, assim, ó. Mas dizer para a gente que Deus é o Deus de clareza, Deus de verdade, e que Ele me revelou uma verdade, eu fui atrás, orei, pedi discernimento, pedi sabedoria. Estamos aí hoje junto. Eu creio que eu vou conseguir trazer, que através do meu testemunho, através da minha vida, eu vou conseguir trazer meus pais para Deus. Eu queria muito que eles estivessem aqui hoje, mas infelizmente não. Mas eu tenho a minha segunda família, que é o meu grupo de crescimento, a Clarice e o Cláudio. Que nossos líderes de crescimento hoje foram nossos padrinhos de casamento. Eu estou muito feliz, assim. É um vazio, assim, pelos meus pais não ter vindo, mas é recompensador, assim. E vou dizer para vocês, gente, eu estava louvando a Deus ali agora e lembrando de como foi o batismo, assim, ó. Quem não quis se batizar agora, assim, por não sei quais motivos, assim, quis esperar a família em festa, é a mesma emoção, gente. É muito emocionante, assim, ó. Coisa que eu nunca pensei, assim, ó. Nossa, é fora de série, assim, ó. Dizer para vocês que não desistem, continuem firmes aí, que Deus tem melhor para nós. Ele é o Deus da verdade, Ele tem muitas promessas para a nossa vida, assim, ó. É só tu crer nele e tudo Ele fará. Amém. Bom, boa noite. Meu nome é Luciano. Eu sou casado com a Dirceia, ela não gosta muito do nome, mas conhecida como Né. Eu não sou um cara muito bom de leitura. A gente fez o nosso testemunho, eu vou tentar ler corretamente. Antes de conhecermos Jesus, nós achava que era feliz. A gente pensava que era completo. O nosso lema era: eu quero, eu vou fazer e é assim. E vai ser assim. Mas Deus sempre mostrando o seu amor por nós. Mas livrando de várias coisas. A gente sabia que faltava alguma coisa dentro de nós para essa felicidade ser completa.
sempre que falavam de Deus para nós, a gente ria. Quando batiam na nossa porta, a gente se escondia, pensando, aqueles crentes chatos, nunca pensando ou cogitando na possibilidade de sermos crente. Mas foi quando Deus colocou em nosso caminho a nossa grande amiga Jaque, que nos convidou para virmos na igreja. Desde então, nunca mais paramos. Então, descobrimos que Deus nos ama e perdoa todos os nossos pecados. E daqui para frente, queremos servir para a obra do Senhor. E hoje o nosso lema é outro. Vai ser como Deus quiser. E todos os dias entregamos nossas vidas, nossa casa, nosso trabalho nas mãos de Deus. Amém. Seja louvado. Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Antes de mais nada, eu quero dizer que me perdoe a emoção, mas é que hoje é um dia muito especial. Um dia que, de fato, a gente se sente na presença de Deus e que é uma emoção, assim, ó, inexplicável. Só quem está passando por isso consegue entender. Então, eu vou ler algumas palavras que eu fiz para dizer tudo o que se passou na minha vida. Meu nome é Evelise, para quem não me conhece. E eu quero dizer para vocês que a minha vida, ela durante muito tempo foi uma vida sem sentido, uma vida sem a presença de Deus. Claro que eu tinha noção e sabia da existência de Cristo, porém eu não o conhecia de fato, como hoje eu posso dizer que eu conheço. Passei por muitos obstáculos e dificuldades, os quais eu sofria calada, sem compreender que Deus estava me chamando e querendo me conduzir. Fui casada durante 12 anos, de 91 até 2003, quando decidi me separar, devido a alguns conflitos no meu casamento. Porém, antes de tomar essa decisão, eu pedi muito perdão para Deus, porque eu estava prestes a fazer uma coisa que eu sabia que não era certo. Mas, naquele momento, por eu não ter o entendimento que hoje eu tenho, foi a única alternativa que eu tive. Porém, eu pedi muita clemência para Deus, para me fortalecer, para mim conseguir enfrentar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. E sem perceber, eu já estava conversando com Deus. E eu tinha 3 filhos, que eu ainda tenho, que eu os amo muito. E eu também pedia por eles, pedia para que Deus os guardasse. E graças à bondade dele, ele os guardou de maiores traumas. E ao me separar, caminhei sozinha, à mercê do mundo. Sofri muito, passei por muitos relacionamentos que me machucaram bastante. Mas, mesmo assim, eu não perdi a esperança de encontrar alguém. Após a separação, meu ex-marido acabou se convertendo, o qual ele hoje faz parte de uma outra denominação. Então, em dezembro de 2011, comecei a conhecer Jesus, quando meu filho, Wagner, participou do espetáculo de Natal, Hosana, o presente perfeito, representando José. Naquele dia foi um sentimento assim inexplicável. E logo em seguida comecei um relacionamento com uma pessoa, a qual sempre foi um grande amigo meu, mas que somente naqueles momentos despertou um sentimento mais forte. Porém, ele fazia e ainda faz parte do mundo, o qual eu, aos poucos, sem perceber, comecei a me afastar. E então, em maio de 2012, após uma discussão com a minha mãe, fiquei muito mal e muito triste, me sentindo uma filha desnaturada, a pior das pessoas.
Não conseguia colocar minha vontade para ela. E então, eu entrei em crise e chorei muito. Liguei para o pai dos meus filhos e pedi ajuda. Foi então que, junto com ele, fiz uma oração de fé. Confessei os meus erros e fraquezas e pedi que Deus entrasse na minha vida. Eu aceitei de coração. Supliquei direção e força para compreender o que Deus queria fazer comigo. E naquela noite, posso dizer para vocês assim, eu dormi como um anjo. Senti uma tranquilidade imensa. Porque eu sabia que Deus poderia me perdoar. Mas para isso eu teria que mudar minha vida. Porém, continuei caminhando sozinha, sabe? Eu optei pela minha força. Enfrentei muitos conflitos dentro de mim. Sabia da entrega que eu já tinha feito a Cristo, porém eu não tinha mudado ainda a minha vida. Foi quando, em outubro de 2012, após uma crise no meu relacionamento, me vi diante de uma posição que eu tinha que tomar, mas que não sabia como nem quando fazer. E neste dia, meu ex-marido, mais uma vez, me convidou para ir na igreja com ele. Foi onde, lá, teve um pastor que tinha o dom da profecia e o dom da oração de fé. E eu fui. E me sentei no fundo da igreja, sozinha. E durante o culto, entre uma oração e outra, o pastor parou, olhou para mim e disse: filha, você que está aí com o coração oprimido, fique de pé. Bom, eu olhei para o lado, né, não percebi que era comigo a coisa. Então ele de novo disse: você, filha, que de óculos, levante-se. Eu olhei, era eu a única que estava de óculos. Então me levantei e ele disse: filha, Deus pediu para te dizer que Ele tem visto o teu clamor, a tua luta nesses últimos 8 meses. E o quanto você necessita de uma resposta dEle. Então eu te digo, tenha fé e viva essa fé, porque a tua vitória está garantida. Neste momento, me derramei em lágrimas, assim como eu estou agora. Porque ele não me conhecia, e muito menos ele conhecia o meu ex-marido. Então, naquele dia, eu percebi que foi Deus falando comigo. E desse dia em diante, eu resolvi me posicionar perante Deus. E fui conversar com o meu ex-namorado. Expus para ele a minha angústia, por eu não saber o que ele iria pensar e como ele iria agir. Então, pela falta de conhecimento dele e as limitações que ele tinha, rompemos ali. E ele estava nas vésperas de uma viagem a trabalho para Belo Horizonte, o qual ainda está lá. E de novembro de 2012 para cá, eu venho participando de todos os cultos, e atualmente estou participando de um grupo de crescimento que me acolheu, e procuro conhecer cada vez mais a Jesus. Entreguei literalmente a minha vida nas mãos dele, e a minha vida de hoje em diante, eu sei que vai ser tudo de bom. E eu tenho orado muito pela minha filha Bruna, que não está aqui, porque ainda não conhece Jesus. E, claro, eu tenho orado pelo Luiz também, que é uma pessoa que entrou na minha vida, que eu tive que optar em me afastar, justamente porque não dava para continuar com a vida que eu estava e querendo seguir a Jesus. Pois comecei a ver que sentia coisas que antes eu não sentia. E eu decidi que iria me batizar, comecei o curso de membresia, onde reforçou a minha vontade de manter-me firme nessa decisão. Só que nesse meio tempo eu enfrentei algumas provações que por momentos me vi incapaz de continuar no meu propósito. Mas a graça de Deus é tão grande, mas tão grande, que me fez ficar firme e forte. Porque Deus, Ele é maior do que tudo. Então, quando a gente tem esse contato com Ele, não existe nada nem ninguém que possa nos afastar do caminho. E eu posso dizer para vocês, comecei de fato a confiar e exercitar um dia de cada vez a minha fé. E por isso eu hoje estou aqui para dizer que a minha vida nunca mais será a mesma. E pela minha fé, eu sei que eu sou uma mulher vitoriosa.
E hoje, aos 40 anos, posso ver o tamanho da misericórdia e do amor de Deus para com aqueles que o buscam. E nos envia anjos maravilhosos nessa caminhada. E um desses anjos que Deus me enviou foi uma grande pessoa, uma amiga que eu ganhei, e que hoje eu posso dizer que eu a amo tanto como se fosse uma filha, que teve, nesses dias de dificuldades, me ouviu bastante, que foi a Ariane. E o meu filho Wagner, que é o meu grande motivo de estar aqui hoje. Tá? E um outro anjo que se manteve perto de mim foi o meu ex-marido, que, por coincidência do destino, ele me deu bastante força também, me ouviu nos piores momentos desses últimos tempos. E a minha família, que indiretamente foi assim também o que me fez vir para cá. Então, hoje, sei que tudo o que Deus prometeu para mim se cumprirá. E já vejo muitas mudanças e sei que eu verei muito mais, porque o amor dele é imenso. Quem não o conhece, que tenha essa vontade, entregue o seu coração para ele, porque somente lá dentro do nosso coração que a gente consegue perceber o quanto ele está do nosso lado todos os dias e a gente não percebe. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje eu posso dizer, eu estou livre de qualquer sentimento de culpa, de mágoa, porque Deus está comigo. Deus faz parte da minha vida, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Quem não conhece ainda, que Deus assim venha tocar no coração de vocês, que nessa noite, quem não está aqui, parte da minha família não está, mas eu sei que Deus é com eles e que todos nós podemos sentir e ter essa emoção, basta a gente se entregar e viver essa fé. Era isso. Muito boa noite. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, você pode perceber que cada um deles citou pessoas que passaram pelo caminho deles, falaram do Evangelho de Jesus, e cada um deles está num grupo de crescimento. Faça parte de um grupo de crescimento. O que você está esperando para estar junto com a família da fé semanalmente, ouvindo, aprendendo da palavra de Deus? Menos de um ano, cada um deles está indo num grupo de crescimento, ouvindo a palavra, e a gente percebe a transformação de Deus. Amém? E se você não decidiu ainda por descer as águas do batismo, o que você está esperando? Nós iniciaremos no dia 18 de agosto uma classe de membresia, às 5h30 da tarde, ali no Instituto. Você se inscreve lá na CIB. Nessa classe você fica sabendo mais a respeito do projeto de Deus, do propósito de Deus, o que é o batismo, por que eu deveria me batizar. São perguntas como essas que são respondidas nessa classe de membresia, e você conhece um pouco mais da Filadélfia, os bastidores da Filadélfia, e você descobre o projeto, o propósito de Deus para com a sua vida. E nós teremos um Família em Festa em novembro. Você deve ter visto as imagens aí do batismo. Eu estava lá atrás, passou, né? Passou as imagens? Do batismo, nós vamos no Família em Festa para um local retirado, passamos um dia celebrando na presença do nosso Deus, louvando a Ele e descendo as águas do batismo aqueles que decidiram por Cristo. Amém? Eu convido você a ficar em pé, o pastor Gilberto a passar aqui. Então se inscreva, participe, em nome de Jesus. O pastor Gilberto já vai estar orando. Nós celebramos a Ti, Jesus, porque é Tu que faz a obra nos corações. Te damos graça pela realidade dessas 6 pessoas a quem Tu amas, e o seu futuro, a eternidade deles foi mudada, e através das suas vidas serão alcançadas. A sua geração será abençoada, porque toda a geração do homem e da mulher que confia no Senhor recebe a bênção de Deus. E que esse testemunho, essa realidade possa alcançar todos os corações essa noite. E se porventura existe alguém aqui que ainda não vivenciou essa realidade, te revela a ele de uma maneira toda especial. Muito obrigado em nome de Jesus pela Tua graça, pela Tua bondade. Amém. Aleluia. Vocês podem assentar-se, por gentileza. A igreja pode assentar.
É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. E nós estamos nesse mês, nesses dias, falando a respeito de uma série chamada Cristão Ateu, baseada num livro de um homem chamado Larry Grant. E a grande verdade é que vocês acabaram de ouvir tudo o que a gente tem falado nesses dias. A grande realidade é que 95% dos brasileiros acreditam em Deus. Mas a grande verdade é que existe uma diferença muito grande entre você acreditar em Deus e você se relacionar com Ele. Nenhuma dessas pessoas aqui na frente disseram, eu sou ateu. Todos eles tinham um conhecimento, alguns até mesmo acreditavam em Deus, mas existia um vazio, existia um hiato, existia uma separação entre você crer e você se relacionar à forma que você conhece. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas pensam que apenas acreditar em Deus é suficiente. A Bíblia chega a dizer que até mesmo o diabo acredita, treme, mas a gente sabe que ele é o bicho. Por quê? Porque acreditar não muda nada. Por isso eu convidaria você a abrir o seu informativo que você recebeu na parte interna. Nós hoje vamos estar falando a respeito de uma realidade, quando você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Semana passada falamos da realidade de quando você crê em Deus, mas não o conhece. Um ateu é uma pessoa que diz, eu não creio em Deus, que Deus existe. Mas existe o cristão ateu. É aquela pessoa que apenas acredita, mas ela simplesmente se conforma em viver isso. Vive como se Ele não existisse. Mas, aleluia, porque existem pessoas que são cristãos genuínos, verdadeiros, que não apenas creem, conheçam, obedecem, mas servem a Deus. Essas pessoas que vieram aqui na frente falaram da sua experiência, elas estão não apenas acreditando em Deus, mas elas já estão tomando atitudes, decisões que demonstram que querem viver de uma maneira que isso se revele. Porque o batismo não é nada mais, nada menos do que um ato de obediência, de submissão à vontade de Deus. É quando você diz através do batismo, eu decido entregar a minha vida ao controle de Deus, de Cristo. Eu reconheço que preciso de um Salvador, que sou pecador. É quando você entrega o controle da sua vida. Mas por que muitas vezes isso não acontece conosco? Por que muitas vezes nós não vivemos essa realidade? É porque a gente até crê na existência de Deus, mas crer na existência de Deus não traz como resultado automático a realidade de que Deus nos ama. Eu poderia olhar para você e dizer para você, olha, eu gostaria que você acreditasse que eu te amo. Você pode acreditar em mim como pessoa, saber quem eu sou, mas você pode no seu coração dizer, olha, eu não acredito que esse cabra me ama. Por quê? Porque acreditar é uma coisa, vivenciar é outra. Para todo lado que a gente vê, a gente percebe dizeres dizendo, Deus te ama. Isso você pode ver num adesivo de um carro, numa placa, num outdoor, estampado em camisetas, Jesus te ama. As pessoas às vezes são na rua e se deparam com pessoas que dizem, Jesus te ama, Deus te ama. Esse conhecimento para muitas pessoas não é suficiente para levá-los a um relacionamento mais profundo. Isso se torna apenas uma propaganda religiosa. Isso se torna apenas um conhecimento. Por quê? Porque a grande verdade é que a nossa descrença, ela não questiona a necessidade de que se Deus pode nos amar ou não. Mas a grande questão é, Deus me ama. Até posso olhar agora esse testemunho e dizer, a realidade dessa mulher é diferente da minha. A realidade do casamento deles foi diferente do meu. Deus até pode ter escutado a oração que ele fez, mas não escuta a minha. Porque eu e você temos a dificuldade, muitas vezes, de entender o amor de Deus para comigo. Eu até entendo que Deus ama as pessoas, que Deus é amor, mas quando se refere à minha pessoa, eu digo, aqui comigo fica mais complicado. Por quê? Porque muitas vezes o problema é o problema da vergonha. Existem milhares de pessoas que estão a cada dia morrendo aos poucos dentro de si
em relação à vergonha, à culpa, porque tomaram atitudes, fizeram coisas que as levaram a se sentir indignas do amor de Deus. E isso se torna um ciclo, uma retroalimentação que muitas vezes você vai se recriminando a cada dia. Você foi alvo de um acontecimento doloroso. Você vivenciou um acontecimento doloroso. Você foi o autor de um acontecimento. Você foi o protagonista, você feriu, magoou, você abandonou. Ou você foi abusado, você foi violentado, você experimentou na sua realidade um acontecimento que lhe marcou e às vezes você se sente culpado de ter a realidade de que, de alguma forma, por existir, aquilo fez com que você fosse responsável por aquele ato. Muitas pessoas creem na mentira de que nós somos a nossa dor e o nosso fracasso. Muitas pessoas olham para si e podem dizer, eu não tenho jeito comigo, porque eu já tentei uma vez, eu já me esforcei uma vez, eu até acreditei em Deus, eu até um dia confiei em Deus, eu até já fiz uma oração, e muitas vezes por ter vivenciado um acontecimento, muitas vezes por ter presenciado uma realidade que os seus atos, os seus gestos, as suas atitudes, os seus desejos, a sua paixão, as suas volúpias fizeram com que destruísse a sua vida e a vida de outras pessoas, começam a achar que a sua vida é essa dor, é esse fracasso. E por eu ser essa dor e esse fracasso, isso me prende num sentimento de vergonha, de tal forma que faz com que a gente acredite que nós nunca vamos poder superar isso, que nós nunca vamos poder nos recuperar, que nós nunca vamos ser uma pessoa normal. Já lidei com pessoas que passaram-se 10, 20, 30 anos de acontecimentos dolorosos na sua vida, que agora, quando as coisas estão fazendo água na sua casa, quando as coisas estão fazendo água no seu casamento, quando as coisas estão fazendo água na sua vida profissional, eles se deparam diante de um sentimento de culpa, por algo que deixaram mal resolvido, por algo que os atarenta desde muito tempo atrás. E acabam achando que de uma forma ou de outra a mão de Deus está sobre si, o castigo de Deus está sobre si, que a culpa, a vergonha, que para ele não tem mais solução. Até acreditam que Deus ama, até acreditam que Deus pode a tratar com outras pessoas, mas quando se refere a si, quando a situação aperta, quando as coisas ficam difíceis, faz com que eles não tenham uma identidade no presente. A sua dor do passado não pode se tornar a sua identidade do presente. Acredite nisso. A maior ferramenta do inimigo de Deus, o que mais nos afasta de Deus, é você ter vergonha e não acreditar que Deus o aceita e o ama. Nós somos condicionados muitas vezes por essa vergonha, por essa falta de compreensão, e isso nos impossibilita de enxergar o grande amor para com a gente, para conosco. Muitas pessoas estão vivendo machucadas debaixo de uma dor que não é curada. Muitas pessoas estão vivendo aquém da realidade que Deus tem para a sua vida, porque não se sentem amados por Ele, não se sentem dignos desse amor. Mas eu quero dizer a você que você pode viver uma nova vida, que você pode viver uma nova realidade. A prova de que você realmente deixou para trás todas as coisas, a prova que verdadeiramente você pode viver uma nova vida, é quando você pode falar hoje de coisas que você fez, coisas que você vivenciou no passado, sem que isso o machuque, sem que isso lhe faça você se sentir responsável, culpado ou vítima dessa situação. Deus está dizendo a mim e a você, há uma solução. Foi o que essas 6 pessoas disseram aqui. Há uma solução, existe uma saída. Quebre as algemas da vergonha, quebre as algemas da culpa, quebre tudo aquilo que o afaste de vivenciar na sua vida o amor de Deus. Cristo olha para você não como pecado. Cristo olha para você como alguém que pode ter a sua vida restaurada.
A Bíblia diz que quem está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas passam e tudo se faz novo. É isso que essas pessoas estão dizendo hoje. Elas decidiram, elas experimentaram algo na sua vida. Não foi uma religiosidade, não foi palavras de convencimento, mas algo que mudou a sua vida de dentro para fora. E a grande verdade é que agora elas estão vivendo aceitando o que não pode ser mudado. Nem Deus pode mudar o dia de ontem. Nem Deus pode fazer com que o seu ano passado seja diferente. Mas quando você aceita essa realidade e decide, Deus, o que passou, passou. Mas eu quero que o amanhã, eu quero que o futuro tenha uma nova perspectiva, uma nova realidade. Então aceite isso. No Salmo 51, o grande rei Davi, ele nos mostra essa realidade. Ele tomou uma decisão diante do seu pecado, do seu erro, do mal que ele ocasionou, do mal que ele proporcionou a pessoas, a sua família. Mas ele decidiu, não é possível mudar o passado, mas ele poderia cooperar com Deus para transformar o seu amanhã. É isso que essas pessoas demonstraram hoje. Elas não podem mudar o que deixaram de fazer ou o que fizeram no passado, mas elas, com a graça de Jesus, podem dizer: o meu futuro, o meu amanhã, os meus relacionamentos, a minha perspectiva de Deus vai ser diferente. Então nós precisamos deixar que o amor de Deus nos envolva, primeiramente tirando de nós todo o sentimento de vergonha, de culpa, essa identidade de fracasso, de não sermos dignos do seu amor, esquecendo o que passou e nos agarrando, tendo fé naquilo que Deus tem prometido. Veja o que a Bíblia diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém para a glória de Deus. Você, quando entende o que Deus quer para você, não importa o que você fez, por mais terrível que tenha sido. Talvez você tenha sofrido as maiores frustrações, as maiores decepções, as maiores traições. Talvez você tenha sofrido tantas realidades, mas Deus está dizendo que Ele quer que você nele tenha a esperança de uma nova vida. Ele nos dá essa promessa, por isso que a Bíblia diz: nele está o sim. Você não vai esquecer o que passou. Você pode até se lembrar do que aconteceu, mas você não vai se tornar vítima do que aconteceu. Você não vai se tornar o que aconteceu. Porque Deus é o Deus que faz tudo novo. Por isso, eu gostaria que nessa noite, que você aprenda a confiar em Deus, que Ele o ama. Por quê? Para que você creia em Deus, não apenas como um cristão ateu, não apenas como algumas pessoas vivem a sua fé, não só como essas pessoas viviam até um tempo atrás, mas para que você creia em Deus e também creia que Ele o ama. E para que isso aconteça, você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é que o amor de Deus por você é imerecido. Gente, a questão é que você não merece o amor de Deus mesmo. A verdade é que nem você, nem eu, nem ninguém merece o amor de Deus. Mas veja o que a Bíblia diz, Paulo falando aos Coríntios: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo, que foi um dos maiores escritores, maiores homens de Deus, se sentiu assim. Um homem que foi usado por Deus, foi um teólogo, um missionário, um homem que fez milagres, orou por pessoas mortas que ressuscitaram, mas ao mesmo tempo ele chegou a essa conclusão e disse: eu não mereço o amor de Deus. Deus ama a mim e a você não porque eu e você merecemos. A grande verdade é que nós somos o que somos e Deus disse: eu decidi te amar. O apóstolo Tiago, quando escreve, ele diz: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não é apóstolo, era o irmão de Jesus. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Mas sabe qual é o meu problema e o seu? É que nós achamos que Deus ama como a gente ama. Eu e você amamos conforme as nossas conveniências. Eu e você amamos conforme as pessoas nos tratam.
Eu e você amamos conforme a gente vai com a cara das pessoas. Eu e você amamos enquanto isso está sendo bom para a gente. Acabamos de ouvir aqui uma pessoa que esteve há 14 anos casada e de um dia por outro ela amanheceu e disse assim, eu não amo mais. E pensou em deixar. E a gente pensa que Deus é dessa forma. Quantos amigos você teve que estavam com você, sempre disseram que iam morrer do seu lado e de uma hora para outra, por um interesse ou outro, se sumiram? Quantas pessoas você amou, quantas pessoas você caminhou com ela e de uma hora para outra ela começou a amar outra pessoa? Quantas pessoas, enquanto você nunca disse algo para ela, enquanto você nunca confrontou um erro dela, uma falha de caráter dela, ela era tua amiga, mas no momento em que você disse, ô tchê, você está agindo assim, você está agindo assado, deixou de ser teu amigo e de lhe amar? Então nós levamos essa mesma realidade para Deus. Então nós queremos merecer o amor de Deus para que Deus não possa nos jogar na cara nada. Só que isso é impossível. Você não merece o amor de Deus, eu não mereço o amor de Deus, mas Ele decidiu nos amar. Ele olhou para a minha vida, para a sua vida e disse, eu vou amar essa gente. E a Bíblia diz que Ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Isso significa que Ele já sabia de antemão que nós iríamos fazer tudo o que estamos fazendo ou deixamos de fazer. Não existe nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus o ame mais. Mais do que Ele já o ama ou que Ele o ame menos. E não apenas a questão do amor. Aqui eu coloquei uma frase desse cabra aqui, o Greg, que diz... Não é só o nosso senso de culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama. Às vezes é simplesmente o nosso senso de insignificância. Uma certa dose de senso de insignificância é boa. Eu quero dizer para vocês que é saudável. Quando você tem uma boa dose de sentimento de que você não é o rei da cocada preta, isso é bom. Mas agora, quanto esse sentimento cresce, e a gente começa a se sentir totalmente insignificante, não merecedor, que Deus não se importa com a coisa fica doente. A Bíblia diz que Moisés, José, Gideão, Davi, tantos homens de Deus lutaram com esse sentimento. Eles disseram, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu sou mais pequeno, eu sou mais pobre, eu não mereço isso. Mas eles entenderam que em Deus... eles encontravam a aceitação e o amor, e que nas mãos de Deus, no propósito de Deus, a sua vida teria significância. Então Deus está dizendo a mim e a você que o amor que Ele tem para comigo e para você não é algo temporário, não é baseado nas minhas reações, nas minhas ações, é baseado em quem Ele é. Por isso eu digo a você que o amor de Deus para comigo e para com você é eterno, não é temporário, não é passageiro. O profeta Jeremias registrou isso através quando diz... Eu amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Deus está dizendo, eu te amo de uma forma que você não merece ser amado. Mas esse amor que eu tenho para com você é um amor eterno. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, compreender, é que o amor de Deus por nós é imerecido. Muitas pessoas estão querendo merecer o amor de Deus, mas nós nunca vamos ser dignos o suficiente disso. A segunda coisa que eu e você precisamos entender é que o amor de Deus vem do alto. A Bíblia diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes que não muda como sombra inconstante. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu e você nunca vamos compreender completamente, enquanto aqui nessa terra, as coisas de Deus, a forma como Deus nos ama. Nós precisamos de estar nele, subir nele, para podermos entender. Paulo muitas vezes nos aconselhou dizendo, procurem as coisas do alto, as coisas de Deus, porque é a única forma de compreender esse amor. Nós não vamos entender um amor dessa forma. Talvez alguém aqui esteja dizendo, mas Deus ama alguém que viva dessa forma, Deus ama alguém que fez isso ou fez aquilo. Claro, porque Deus ama a mim e a você não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pela uma disposição. Por isso precisamos compreender que nunca vamos ter consciência plena daquilo que é o amor de Deus. Mas eu preciso dizer para você que também esse amor precisa ser recebido.
O amor de Deus, ele é recebido. Paulo nos diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda não éramos pecadores. Quero dizer uma coisa a você, não tente compreender, receba. Melhor do que essas pessoas, todo que deram seu testemunho aqui, vocês perceberam. Uma coisa que eu gostaria que todos vocês essa noite entendessem. Eles ouviam falar de Jesus. Alguns até frequentaram a igreja. Alguns até ouviram todas as coisas. Mas entender com os ouvidos, ouvir, crer, você nunca vai poder compreender. Você precisa decidir receber. A melhor coisa que você precisa entender é que tentar explicar o amor de Deus é diferente do que você experimentar o amor de Deus. Então, por isso eu digo a você, se lance, se jogue, clame, fale, grite, mas se lance ao amor de Deus, porque Deus te ama como a um filho. Ele é louco por você. E como diz o cabra aquele, Deus tem uma foto sua na carteira. Ele tem uma foto sua na geladeira dele. Porque Ele te ama, Ele nos ama. E Ele quer que eu e você nos entreguemos a Ele. Porque Deus não tem amor de uma forma que Ele dê. Mas Ele é amor. Por isso receba-o. Eu e você precisamos entender essa verdade. Antigamente, não sei se ainda fazem isso. Eu me lembro que quando eu era guri, tinha uma brincadeira que se fazia, pegava-se uma flor margarida, né? E você pegava a pétala, a flor da margarida, e pegava-se uma pétala e dizia assim, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Né? Daí eu pensava, será que a Eliane me ama? Só que a margarida da Eliane era que nem a de Deus, só tinha uma pétala, bem me quer. Ela sempre me quis. O meu bem não está aí hoje, o meu bem está doente, mas se ela estivesse aqui, ela ia confirmar isso. Gente, na margarida de Deus só existe uma pétala. Ele olha para você e diz assim, eu bem te quero. Você precisa acreditar nisso. Você precisa se jogar nisso. Você precisa se entregar. E isso é tão verdade que o apóstolo Paulo diz, nem vida, nem dor, nem morte, nada em toda a criação pode nos afastar desse amor. Então eu e você precisamos entender que Ele nos ama de tal forma, mas Ele quer que eu e você o recebamos. Nos entregamos a Ele nessa entrega, confiando plenamente que Ele nos ama. Então é preciso que eu e você entendamos que crer em Deus é uma coisa. Agora, viver no amor de Deus, entender a nossa significância, que Ele nos ama e quer mudar a nossa realidade, passa por você verdadeiramente recebê-lo e entregar-se a Ele. E depois que você confiar que Deus o ama, não porque você merece, porque vem de Deus, do alto, e o amor de Deus precisa ser recebido, você vai entender que o amor de Deus também precisa ser transmitido. Você recebeu o amor, agora a sua missão é compartilhar. Por isso a nossa missão como igreja passa por amar a Deus, se relacionar e compartilhar. Por isso muitas pessoas aqui falaram que experimentaram na sua vida a realidade de um Deus que saiu da teoria e passou para a realidade, para a prática, porque alguém compartilhou com eles, alguém repartiu o que tinha. Até um ex-marido, que a gente sempre diz ex-marido, às vezes é aquela incomodação, aquela mala sem alça. Deus usa até ex-marido. Aleluia! Jesus! Por quê? Porque Ele quer que você entenda que eu e você precisamos viver esse amor. E quando eu conheço esse meu amor me toma, me possui, então eu começo agora a repartir. A Bíblia diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Repartir a dádiva, a graça daquilo que temos experimentado em Deus. Por isso você precisa receber o amor de Deus. Por que muitas pessoas são amargas, amarguradas, reclamando? Pessoas estão sempre achando que são vítimas do sistema, vítimas cósmicas, são sempre perseguidas, porque não experimentaram na sua vida a realidade do amor de Deus.
precisam lutar pelos seus direitos, precisam agarrar alguém pelo pescoço, porque não experimentaram o amor de Deus. Agora, quando você experimenta o amor de Deus, você tem o que repartir. Por isso eu quero dizer a você que está aqui essa noite, crer em Deus é o primeiro passo. Mas Deus quer que você vá adiante. E assim como essas pessoas, elas creram em Deus, mas elas decidiram conhecê-lo, porque desfrutaram na sua vida o amor de Deus. Por isso, eu gostaria de dizer a você essa noite, não importa o que você fez, o amor de Deus é maior do que você possa ter feito ou ter deixado de fazer. Não importa o tamanho da sua dor, da sua decepção, Deus está dizendo que Ele te ama. Mas por que Ele me amaria? Porque Ele é amor. Por isso eu quero que você, essa noite, entenda que porque Ele ama você, isso torna você amado. Você é amado no Deus. Pense nisso o tempo todo e para sempre. Curve a sua cabeça e vamos estar orando. Pai, te pedimos agora que o Espírito Santo de Deus se revele agora a cada coração. Nós sabemos, Senhor Jesus, que não é palavras. Nós sabemos que muitos aqui, Pai, estão vivendo agora a realidade de sentirem-se indignos do Teu amor. Eles já tentaram tantas vezes mudar certas atitudes, certos pensamentos, certas pulsões, já tentaram repreender tantos maus vícios. Alguns já fizeram tantos passos para tentar merecer o Teu amor, para poder estar em paz contigo. Alguns, Pai, ouviram tanto de casa desde pequeno que eram culpados do fracasso do casamento dos seus pais. Quantos, Pai, se sentem culpados pela realidade dos seus filhos nos dias de hoje? Porque foram pais negligentes, omissos, ou porque até mesmo se separaram. Quantos hoje carregam a culpa, Senhor Jesus? Mas agora, em nome de Jesus, eu te peço, te revela a eles. Que eles possam entender o amor que Tu tem para com as suas vidas. Que eles possam agora aceitar aquilo que não pode ser mudado, mas se apegar àquilo que Deus tem prometido. Uma nova vida em Cristo. Que eles possam agora verdadeiramente perceber que Tu os ama não pelo que são ou por que fazem, mas porque Tu decidiu amá-los e deu o Teu Filho, o que Tu tinhas de mais precioso naquela cruz, para com as nossas vidas. E que esse amor não seja uma teoria, mas esse amor seja uma realidade que mude as suas vidas, como acabamos de ouvir o testemunho dessas pessoas. Que a sua vida tem mudado, tem experimentado de uma maneira pessoal, e que todos aqui essa noite tenham essa convicção e essa certeza. E ainda com a sua cabeça curvada, eu gostaria de orar com você, que gostaria de nessa noite dizer: Jesus, eu preciso me sentir amado como eu sou. Eu preciso me sentir amado porque eu preciso que Tu entres na minha vida, e assim como eu ouvi o testemunho dessas pessoas, eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. E Deus está esperando que você o receba. Por isso eu gostaria de orar com você, que gostaria de nessa noite receber o amor de Deus no seu coração, no seu lar, na sua vida. Levante a sua mão aí onde você está. Pode levantar bem alto. Isso, temos várias pessoas. Pode baixar quem levantou. Mais alguém? Receba Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Enquanto o pessoal está cantando que Ele nos ama, eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão a vir até aqui à frente. Eu gostaria de levantar você viesse até a frente, até mesmo você, que é membro dessa igreja ou que você conhece a Jesus. Mas às vezes você já errou tanto. Às vezes você está talvez tão distante. E muitas vezes você é acusado pelo pecador, pelo diabo, o acusador, de que você está longe do projeto de Deus. Que você não merece e você é indigno. Venha até a frente. Porque Deus nos ama. Aleluia. Feche seus olhos, a igreja vai estar cantando. Os pastores vão estar orando por você. Mas abra o seu coração. Não aceite a vergonha, não aceite a culpa. Você não merece, mas Ele te ama. Aleluia. Ele nos ama, Ele nos ama.
ama. Por isso que Ele quer que a sua vida seja diferente. Aleluia. Jesus te revela de uma maneira especial agora. Envolve agora cada coração. Remove todo o sentimento de insignificância. Remove agora toda a vergonha. Remove tudo aquilo que afasta os teus filhos de viver na tua presença. Que eles possam receber agora. Que eles possam ser instrumentos de Deus. Que eles agora deixem de tentar compreender, mas que se lancem a ti. Que eles recebam. E que sejam instrumentos de Deus para transmitir, instrumentos de Deus para repartir essa graça, porque Tu nos ama tanto, aleluia, tanto, aleluia. Agora, Senhor Jesus, colocamos a mente e o coração de cada um dos Teus filhos. E em nome de Jesus, constrói agora essa nova vida. Um passo atrás do outro. E assim como nós acabamos de ouvir o testemunho de pessoas que tiveram sua vida mudada, os seus relacionamentos mudados. Agora, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor. Desfaz agora tudo aquilo que não procede de Ti. E que o teu filho e a tua filha agora descanse no amor de Deus e possa andar em novidade de vida, a cada dia mais, crendo, descansando num Deus que nos leva para uma nova vida. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já recebeu a oração pode voltar ao seu lugar cantando. Você que levantou a sua mão, convidando a Jesus a fazer parte da sua vida, nós queremos lhe ajudar nessa caminhada. Essas pessoas que estão de pé com esse colete cor de laranja, que diz, conte comigo. Eles têm uma literatura e um CD para você. Não saia da reunião sem conversar com eles. Eles terão o maior prazer de passar às suas mãos uma literatura e um CD para que você leve para casa, leia, ouça e saiba mais a respeito desse Deus. Que assim como esses queridos têm falado, como o David falou com muita propriedade, não são profissionais da fé. Talvez você olhe para mim e diga, mas tu é pago, você é ensinado para falar essa coisa, é propaganda religiosa. Mas esses queridos que aqui estiveram falaram de algo que mudou a sua realidade, a sua vida. E Deus quer mudar a sua vida, então não saia daqui sem procurar esses queridos. Muito obrigado aos irmãos do Conte Comigo. Meus irmãos, você tem no seu informativo, na parte contrária ao esboço, os acontecimentos que teremos durante a semana, nos próximos dias. E eu gostaria que você lesse, ficasse informado a respeito dessa realidade. E principalmente a todos os voluntários que trabalham no nosso Ministério Geração Futuro. No próximo dia 28, no próximo domingo, às 5:30 da tarde,
todos os voluntários que trabalham no Ministério do Geração Futuro precisam estar aqui na igreja às 17h30, que teremos uma conversa ali no ICAF. E se você, que é membro da igreja e não faz parte do Geração Futuro e gostaria de trabalhar com as nossas crianças, pode vir também, porque nós vamos estar tendo uma conversa muito própria e gostaríamos que você que não faz parte esteja, e você que faz parte está convocado a estar presente. Meus queridos, eu tenho aqui uma quantidade enorme de pedidos de oração para que Deus intervenha na realidade de muitas pessoas. A cada semana temos orado, e muitos são os testemunhos, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica da igreja do Senhor. Então nós vamos orar. Eu gostaria que você nos ajudasse em oração pela Norma de Menezes, oração pelo Roger de Oliveira e Brenda Costa, pelo João Pedro. O João Pedro tem apenas 1 aninho e precisa... um ano. A Sofia é um bebê de 3 meses, gente, está com um sério problema. E também tem aqui uma criança de 1 ano e 6 meses que está internada no Hospital Santo Antônio com um tumor. São muitas as necessidades. Também pela filha Letícia, a filha da Dione, a Letícia, que também passou o dia no hospital e não conseguiu descobrir qual é o problema dela. Vamos estar orando também por um pastor que está na África, numa região da Conakry, na África, e onde teve uma guerra tribal e morreram 54 pessoas, e 4 pessoas são da família do pastor brasileiro, que está fazendo um trabalho missionário lá. Que Deus alcance, que Deus use de misericórdia por essas pessoas e por essa realidade. Vamos ficar de pé? É verdade, né? Eu queria convidar os irmãos que desceram as águas do batismo, venham aqui na frente. E eu queria você que depois que você encerrarmos o culto, você venha até a frente e dê um abraço e diga bem-vindo à família. Todos os queridos, fiquem aqui na frente aqui. Pode vir. Vocês depois venham aqui, vão dar um abraço e dizer sejam bem-vindos à família Filadélfia. E a Bíblia diz que pastor bonito, as ovelhas são bonitas, né? Então só tem gente bonita. Quero ver quem é que não vai concordar com isso, né? Jesus. Vamos orar então. Pai, nós queremos orar, Senhor Jesus, pela Norma, queremos orar pelo Roger, pela Brenda, pelo João Pedro, pela Sofia, pelo pequeno Samuel, Senhor, pela Letícia, queremos orar por esse pastor que está na África. Pai, são necessidades, são realidades que Tu conheces. Então, em nome de Jesus, intervém, usa de misericórdia, Pai. Colocamos os familiares, os pais, Deus age, dá graça, sustenta, fortalece. Colocamos os médicos, os procedimentos, a larga compreensão, vai adiante dos Teus filhos. E nós também queremos agradecer por cada pessoa que esteve nessa reunião. Agora que essa palavra possa ser semeada nos corações e crescer e frutificar. Em nome de Jesus. E também Te louvamos, Pai, por essas 6 vidas que desceram as águas, que têm dado esse passo de fé. Muito obrigado por tudo, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. E a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Jesus.